Oi, amigos! Eu sou a Letícia Gonçalves e esse é mais um podcast. Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um episódio de podcasts do Pode Falar, Letícia. E hoje eu trouxe um tema muito relacionado com algo que eu e o Richard comentamos no último podcast, que foi algo que me fez até voltar para essas questões que eu já tinha estudado há algum tempo, tinha lido algumas coisas, tinha ido num congresso de casais que teve até um momento justamente sobre essa temática e tinha chamado muito a minha atenção, e eu acho que é algo que a gente precisa pensar muito, que é justamente sobre relacionamentos líquidos, né? Você deve ter visto aí. E é muito interessante, né, essa visão, né, de Zygmunt Bauman que ele teve da sociedade, e é justamente o que nós vivemos hoje em dia. Uma coisa que talvez você não saiba, mas nós vivemos na pós-modernidade, né? Ou, como Bauman diria, numa modernidade líquida, né? Bauman, ele foi considerado um profeta da sociologia, né, da pós-modernidade, justamente porque o que ele escreveu nos seus livros, ele escreveu diversos livros, né, ele escreveu 42 livros no total, nós vemos hoje em dia, né, então ele realmente foi um profeta, ele previu muita coisa. E pensando justamente nessa questão da modernidade, do que nós vivemos hoje em dia, você já deve escutar muito isso de um avô, de uma pessoa mais velha, falando justamente da diferença da sociedade de hoje para a época que eles viviam, né? A sociedade passada era uma geração com certezas, né? Era uma sociedade diferente, uma sociedade mais concreta. Hoje em dia a gente vive numa sociedade, né, dentro de um pensamento de relativismo, né? Não existe certo, ou ao mesmo tempo tudo está errado, né? Tudo está certo, tudo está errado. Nós podemos questionar, nós devemos questionar. É uma sociedade muito diferente. E dentro disso, é claro que a gente tem que pensar que existem traços muito positivos com isso. Existem sim, a gente sabe que as gerações passadas tinham seus erros de realmente, dentro desse concreto, não querer ouvir o outro, por exemplo, mas ao mesmo tempo, dentro disso entra uma certa liberdade para que haja alguns pensamentos, alguns conceitos que fogem completamente do que seria correto, né? Porque nós sabemos que, principalmente sendo cristãos, que dentro da palavra de Deus nós temos uma base daquilo que é um padrão correto de se viver. E de repente, quando a gente entra com pensamentos relativistas, a gente entra num padrão de pensamento de que tudo é permissivo, e a gente sabe que não é, né? E a gente tem que tomar muito cuidado, porque essa é a sociedade que nós vivemos. E aí, Zygmunt Bauman, ele tem uma coleção de livros, né, que ele vai falar justamente sobre essa sociedade líquida, modernidade líquida. E ele tem um livro que é O Amor Líquido. E ele vai falar então da fragilidade dos laços humanos, né, dos relacionamentos frágeis. E ele tem uma frase que eu acho que é uma frase das que eu mais gosto e das que eu mais uso, que ele diz que as relações escorrem pelo vão dos nossos dedos. Hoje em dia, para e pensa. Quais são os casamentos que duram, 40 anos? Isso já está virando algo raro. Esses dias, né, nós tivemos na igreja um casal que estava comemorando 44 anos juntos. E até o meu sogro, o presbítero da igreja, ele comentou justamente isso. Isso tinha que virar notícia de jornal, porque a gente vive numa sociedade onde os divórcios são cada vez mais comuns,
as pessoas entram em relacionamentos já esperando o pior desse relacionamento, esperando que acabe, esperando que não vá ter grandes coisas ali muito tempo. Então a gente vive numa sociedade descartável, sinceramente, onde os nossos relacionamentos são cada vez mais virtuais, menos pessoais, onde no primeiro problema que nós enfrentamos, as pessoas simplesmente descartam aquele relacionamento como se fosse qualquer coisa. Mateus 24:4 é a palavra de Deus dizendo justamente o que nós estamos vivendo. Diz o seguinte: e ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar aos outros. Levantar-se-ão muitos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Nós vivemos justamente numa sociedade onde o amor tem se esfriado, Só que baseado na vida e na palavra de Deus, a gente sabe que o ser humano ele não foi feito para ficar só. O ser humano ele foi feito para relacionar. E lá no princípio, lá na criação, quando o Senhor olhou para Adão e ele estava só, o Senhor viu que aquilo não era bom. Então nós somos seres para relacionar, e eu não digo simplesmente aqui pelo relacionamento íntimo de homem e mulher, eu falo nos vínculos mesmo de amizade. Isso tem cada vez mais acabado. Quantos amigos você se considera aí que você tem? Quantos amigos você acha que você tem, realmente amigos íntimos que você possa contar? E isso tem cada vez mais se tornado raro nas nossas vidas. Nós vivemos numa sociedade egoísta, individualista, que querem satisfazer os próprios prazeres, uma sociedade que pensa somente nela. E algo muito interessante que eu ouvi, agora eu não vou lembrar se é do próprio livro, eu não vou lembrar, mas é justamente pensando sobre os próprios eletrodomésticos de uma casa. Antigamente, um fogão, por exemplo, ele era feito para durar uma eternidade, gente. De verdade, eu não sei se vocês já tiveram a experiência de ir na casa da avó, de vocês ver uma geladeira, um fogão, e o negócio durou muitos anos, se não até hoje o negócio tá em pé. Então, antigamente até os próprios eletrodomésticos, eles eram feitos para durar. Hoje em dia, não. Hoje em dia a gente vê, por exemplo, um notebook, ele estraga, gente, numa velocidade fora do normal. Dá uns 3 anos, já tá travando muito, já tá ali numa condição que o negócio não dá certo mais. Um celular, ele logo é descartado. Então, as coisas dessa sociedade, de forma geral, elas são feitas para ser descartada. O problema é quando a gente entra com todo esse pensamento dentro dos nossos vínculos, dos nossos relacionamentos, achando que a gente pode descartar também pessoas. Nós vivemos numa sociedade que com isso, com esses eletrodomésticos, por exemplo, que eu dei aqui o exemplo, consome mais, Elas se desfazem, descartam, E essa é a cultura que é pregada nessa sociedade. Mateus 22, do versículo 36 ao 39, diz o seguinte: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A gente já comentou isso em um outro podcast,
mas o centro do evangelho é o amor, né? A gente vê que a Bíblia, de forma geral, do começo, na criação, ao fim, tudo é baseado no amor de um Deus, né? E a gente tem aqui os 2 maiores mandamentos pautados no amor. O amor pelo próximo, o amor a Deus, né? A gente não consegue amar a Deus se nós não amarmos as pessoas. A gente já comentou isso num outro podcast também. Se você não ouviu, ouça as 5 linguagens do amor, que a gente fala um pouquinho sobre isso. Mas olha como as coisas são sérias. Se nós vivemos uma sociedade onde o amor é descartado, os relacionamentos são descartados, o que dirá do nosso amor a Deus, né? 1 Coríntios 13 é o texto que fala justamente do amor, e vai falar e vai trazer tantas coisas aqui. Se você não conhece, né, tem até música sobre isso, leia aí. Mas algo muito interessante desse texto, que eu acho que é o que me faz mais pensar sobre os relacionamentos de hoje em dia, é a parte que diz que o amor é paciente. A questão da paciência me faz pensar muito nessa resiliência em enfrentar problemas, né? Paciente com as situações, paciente com os momentos que está enfrentando, paciente com as dificuldades. O amor é isso. E a gente vive numa sociedade, é algo que até o Bauman vai trazer no livro dele, né? A regra de Martin Heidegger, né? Que as coisas só se revelam à consciência por meio da frustração que provocam, né? Os relacionamentos, eles se revelam nas frustrações. E o Richard, a gente comentou um pouco sobre isso, e eu quero ressaltar isso daqui, mas as dificuldades é algo que vai fazer o relacionamento do casal se fortalecer, né? Mas ao mesmo tempo ele revela como que o relacionamento está, e ele pode simplesmente fazer com que o relacionamento desmorone. Então, eu penso muito justamente sobre isso. Será que eu tenho construído dentro do meu relacionamento um relacionamento que realmente irá enfrentar as dificuldades, os problemas, e vai realmente sobreviver a esse tempo? Ou será que os problemas, as dificuldades vão fazer com que esse relacionamento se destrua, né? Nós temos relacionamentos frágeis e nós temos relacionamentos rasos com as pessoas. Só com profundidade com o nosso parceiro, com os nossos amigos, com os nossos familiares, que a gente vai conseguir sobreviver às crises, né? E eu penso muito em todas essas coisas de forma geral, assim. Eu acho que, assim, Deus tem me chamado muito para falar sobre isso, e principalmente pensando no meu relacionamento com o Senhor. Como estão os meus relacionamentos? Como estão os meus vínculos com as pessoas que eu amo? Porque eu sei que tudo no final vai realmente se voltar para o meu relacionamento com o Senhor. É impossível, né, uma pessoa dizer que ama a Deus se ela não ama o seu próximo. Como que ela vai lutar e buscar ao Senhor nas dificuldades se ela não ama e traz para perto a pessoa que está do lado dela? Isso é de se pensar, porque nós vivemos numa sociedade realmente com valores trágicos, né? E eu queria terminar lendo com você 1 João 4, do versículo 7 até o 11, que diz o seguinte: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não conhece a Deus, aquele que não conhece a Deus, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. O amor é uma escolha. E quando você escolhe, no aperto, abandonar o barco, você está escolhendo
abandonar a Deus, o próprio Deus. É como se você dissesse para Deus: eu não dou conta disso e eu não quero isso. Quando nós temos um momento complicado, e eu sei, isso é comum, e a gente tem que entender que isso é normal, todo relacionamento tem as suas crises, isso é normal. Quando o casal realmente escolhe amar, ele escolhe perseverar diante daquela situação. E eu falei isso naquele outro podcast com o Richard, e eu quero realmente ressaltar isso aqui para você aqui, agora. Você colherá frutos maravilhosos se você perseverar. É como vinho. Os relacionamentos, a gente tem que ter essa concepção. Os relacionamentos são como vinho. Quanto mais tempo tem, mais saboroso é. E vale a pena. Vale a pena ter relacionamentos profundos, vínculos profundos, mesmo que sejam com poucas pessoas, mas pessoas mais próximas e íntimas realmente, porque essa é a estratégia de Satanás, essa sociedade, para que a gente perca o nosso relacionamento com o próprio Deus. Então essa é a mensagem de hoje, muito pesada, eu sei, mas eu tenho certeza que a gente precisa pensar sobre isso, e por isso que eu trouxe isso aqui pra gente pensar esse dia, ok? Mande para as pessoas que você gosta, para os seus relacionamentos, né? Até para mostrar para a pessoa que você quer realmente desenvolver um relacionamento mais íntimo com ela. E se tiver alguma dúvida, me manda mensagem lá no Instagram, né? O meu Instagram é @LeticiaKSG. Estou disponível por lá para o que você precisar. E é isso, nos vemos na próxima terça-feira. Tchau!